Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá o que. Agora aqui são 2:02 da manhã, eu tô dando uma pausa no freela que eu tô fazendo e eu decidi fazer esse vídeo por dois motivos. Um, que eu tô faz um tempo sem aparecer para falar alguma coisa para vocês, e dois, é porque eu tenho conversado com alguns animadores 2D e assim, a gente conversa muito sobre a migração, né, do animador 2D para a plataforma 3D, né? E uma das coisas que a gente, como animador 2D, mais sente diferença e sente uma certa apreensão é com o Graph Editor, né? Porque animar, montar as poses a gente sabe, mas a hora que entra no Graph Editor a coisa fica pesada, assim, fica diferente, porque nós, como animadores 2D, quem é animador 2D, tem uma cabeça voltada para uma linguagem diferente que a do 3D. Mas eu acabei absorvendo alguns atalhos assim para fazer com que meu cérebro pense como se ele estivesse olhando, por exemplo, um time chart 2D dentro do Graph Editor, né? Então, para quem já é animador 2D, sabe que time chart é aquele riscozinho que tem do lado da folha, onde a gente tem, por exemplo, 1, o 3, o 5, o 7, aqui são os intervalos, meio, 1/4, 1/8 e 9, certo? Então, quando a gente é animador 2D, a gente lê o timing e o spacing a partir dessa visão aqui, que é o time chart 2D, né? Então, isso aqui é a visão 2D. No 3D a gente tem as curvas, né? Aqui não dá uma curva bonita, né? Isso aqui, o meu spline é deformado, né? Mas assim, imagine que isso daqui é uma curva, né? Então assim, como que a gente transforma isso daqui nisso daqui, né? Então essa é o grande lance, né? Aqui seria o desenho 1 e aqui seria o desenho 9. Como que a gente pensa desse jeito do time chart do 2D pensando no 3D, né? Então, quando a gente está pensando no 3D, visualizando a time chart, a gente teria uma coisa assim. A gente vai no 2D, a gente tem aqui o desenho 1. A gente tem o meio. Então aqui a gente tem um meio, a gente tem um slowinho aqui, depois a gente tem um slow out aqui, né? Então aqui seria o desenho 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, certo? No 2D a gente geralmente trabalha sempre com choose, né, que a gente chama animação on choose. Então, a não ser que você queira fazer alguma coisa muito rápida, né, aí você usa o on-ones, assim, né, porque aí você consegue ter a leitura melhor de frames. Então, se a gente tem isso, a gente teria o desenho 1 aqui, por exemplo, o ponto 17 aqui, certo? Então, nós teríamos basicamente o meio aqui, certo? Aqui não está tão no meio assim, né? Vamos fazer uma coisa visual que seja mais certinho. Então estaria aqui, né? Então, se eu traçar uma linha reta, né, eu vou ter aquela coisa que a gente chama do linear. Todos os intervalos vão estar igualzinho um entre o outro. Então, isso basicamente que a gente está vendo aqui é isso aqui, ó. Né? Meio do meio. Agora, para a gente fazer esse desenho, esse slow in aqui, para a gente fazer o 5, a gente tem que segurar mais perto, né, do 1, porque aí o 5 ele vai estar aqui, ele vai estar no meio entre esses dois, só que ele vai estar preparando o 3 aqui
né, para estar mais perto do... que, se você pensar assim, ó, se eu para fazer uma linha reta aqui, tô morrendo, hein? Pelo amor de Deus. Então, se a gente olhar aqui, ó, meio, né, e meio, tá vendo? Basicamente a mesma coisa aqui. Aí a gente vai fazer ali esse slow out, que é muito mais... que será que teria um overshoot mesmo, né? Então estaria mais ou menos assim. Então aí aqui a gente teria o 9, a gente teria o 11, o 13 e o 15. Então se a gente traça essa linha reta, a gente vai ter exatamente essa colocação aqui, né? Então basicamente, se a gente visualizar o time chart, ele é a leitura na vertical da curva. Então, às vezes o que acontece? A gente, como animador 2D, a gente fica pensando na curva, na barriga e tal, e a gente esquece que, se a gente olhar aqui, é o plano cartesiano, né? Onde a gente tem o x e o y, né? E a gente tem os valores, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir se familiarizar e fazer essa relação entre o Graph Editor e o time chart do 2D. Bom, então por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, então rapidinho para falar o que é easy in, o que é easy in e easy out. Out. Easy in é quando você tem uma leve aceleração, né? Você está lentamente acelerando, aí você acelera. Isso é o easy in, que você está saindo do começo lentamente. Aí o easy out é quando você vem chegando perto do final da sua cena e você tem vários intervalos aqui até chegar, até ir freando, chegando na sua última chave. Então, easy in é quando a gente está falando do começo, easy out é quando a gente está falando do final. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima.